Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 26, verso número 12. Amém? Leiamos. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E enriqueceu-se o homem, e prosperou, e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tiveram inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Amém? Até aqui, nesse momento, oremos. Antes, o nosso tema. Quando enxergamos o mover do Senhor, Ele nos abençoa. Amém? Amado Deus, mais uma vez, estamos aqui nesta noite, para receber o teu recado, Senhor. Já te adoramos, já te louvamos, e agora, Senhor, pelo teu Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz. Dirige-nos nesta noite a tua palavra, Senhor. Que ela não venha simplesmente para ser ouvida, mas para ser uma grande reflexão nessa noite. Ministra ao nosso coração, nos abençoa. Que esta noite continue sendo operado pelo Senhor, sendo manifestado pelo Senhor, e que através desta palavra nós possamos receber este maná do céu que nos abençoa neste lugar. Eu te louvo e já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa palavra nessa noite, ela nos fala de algo muito especial que aconteceu na vida desse servo de Deus chamado Isaque. Eu sei que nós já falamos muito e muitas pregações já foram ministradas a respeito desse homem de Deus, mas o Senhor me mostrou alguma coisa que ao longo da mensagem você vai entender o que Deus está querendo nos mostrar. Isaque era um homem que habitava num tempo de fome. Esse tempo foi um tempo de fome.
um tempo onde que havia uma grande necessidade. E a palavra de Deus nos diz no versículo número 1, quando a fome era grande, Isaque foi tentado a descer para o Egito. O Egito tipifica o mundo, o Egito mostra uma realidade do mundo, na qual o mundo oferece grandes coisas que não tem nada para nós, homens e mulheres de Deus. Mas Deus se manifesta através da vida desse homem e fala: olha, Isaque, não desças ao Egito, mas desça para o lugar que eu te mandar. Eu creio, irmãos, que todos nós temos promessas. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, Deus tem promessas para todos nós. Mas por que se manifesta em muitos e em outros não? Esse texto da palavra de Deus, ele nos traz um ensinamento muito importante para nós que estamos na caminhada cristã e que queremos ver estas promessas do Senhor acontecendo, se realizando, se materializando na nossa vida. O desejo do Pai é com que nós alcancemos estas promessas, mas as promessas, elas são condicionais, tem uma condição. E você vai ver no livro de Deuteronômio, que fala ali muito sobre as condições que nós precisamos obedecer. Se atentamente ouvires a voz do teu Deus, tu serás feliz na cidade, tu serás feliz no campo. E ali você vai ver, em Deuteronômio 28, 29, você vai ver muitos ensinamentos de Deus. Promessas são condicionais. E eu creio, irmãos, que a primeira realidade que esse homem de Deus, num tempo de fome, num tempo difícil, num tempo onde as crises estavam ali existentes naquele tempo, ele ouve a voz de Deus. E ele não vai para o Egito, mas ele vai para onde o Senhor manda. Isaque sai em direção a Gerar. Eu creio, irmãos, que a primeira realidade para a nossa vida, que estamos nessa caminhada cristã, é que se nós queremos ver com que estas promessas aconteçam na tua vida e na minha, a primeira coisa que esse texto me ensina é que nós precisamos semear na vontade de Deus. Semear na vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para você? Você já se perguntou para o Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? Qual é o caminho que o Senhor tem me colocado? O que o Senhor quer que eu realize, que eu faça? Semeia na vontade do Senhor, obedeça a voz do Senhor. A obediência gera frutos maravilhosos para a nossa vida, irmãos. A obediência gera caminhos, planos para o nosso ministério. A obediência gera propostas maravilhosas futuras que o Senhor tem para nós. Mas esse homem de Deus, diante das impossibilidades, diante do momento difícil, ele não foge, mas ele ouve a voz do Senhor. A Bíblia diz que ele semeia num tempo, irmãos, onde não tem nenhuma perspectiva.
Semear no deserto. Semear quando tudo parece impossível aos olhos naturais. Semear num tempo onde que tinha terra árida, onde que não tinha nada. Mas ele semeou. Semeou do mesmo jeito. Por que, irmãos, ele semeou desse jeito? Porque quando nós semeamos, nós não semeamos por aquilo que a gente está vendo, mas nós semeamos pela promessa que o nosso Pai deu para cada um de nós. Ele não trabalhou olhando para o tempo, ele trabalhou olhando para a promessa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, da parte do Senhor. Quantas vezes a gente olha o lugar que Deus nos coloca e diz, aqui não vai sair nada. Quantas vezes nós declaramos a nossa própria derrota, declaramos a nossa negatividade diante daquilo que estamos vivendo. Se Deus te colocou nesse lugar, saiba que o Pai tem um propósito para você. Se o Pai permitiu que você vai viver nesse lugar, não olhe para aquilo que está diante dos teus olhos naturais, mas olhe para aquilo que o Pai pode fazer. Não olhe para o tempo, olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Porque se eu olhar para o tempo, o cronos, que é o tempo do homem, eu posso ficar pelo caminho, mas se eu olhar para o Kairos, o tempo de Deus, as coisas vão começar a acontecer, Deus vai se manifestar. Isaac semeia num tempo difícil, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus multiplica as bênçãos dele, onde o homem de Deus põe a mão, frutifica. Onde o homem de Deus põe a mão, Deus abençoa. Deus faz coisas lindas. Isaac, com os seus auxiliares, seus pastores, aqueles homens que acompanhavam o seu rebanho, vê a mão de Deus ali, no deserto, no deserto, no deserto. E diz a palavra de Deus, que os filisteus ficaram impactados de verem ali o que Deus estava fazendo, ficaram com inveja, começaram a olhar para as bênçãos de Isaac, e começaram a se manifestar um espírito de inveja, esse espírito terrível, viu, irmãos? É esse mesmo que age às vezes na tua vida e na tua casa, espírito de inveja, cuidado com ele. Nesse momento, Abimeleque, que era o rei ali, chega para ele e falou, olha, você já está muito rico, você já se enriqueceu muito, sai daqui, sai desse lugar, vai para outro lugar. E diz a palavra do Senhor, que Isaac não contende, Isaac simplesmente obedece, ele sai do lugar e vai para o vale, sai do lugar alto e vai para um lugar mais baixo, vai para o vale de Gerar. Agora, irmãos, ele chega naquele lugar, e ele começa a cavar poços. Por que cavar poços? Porque naquele tempo, poço era uma das coisas mais ricas para o povo, tinha mais riquezas às vezes que bens, que ouro. Quem tinha água naquele tempo, olha, era um povo muito abençoado. Então, ele começa a cavar, num lugar distante, e diz a palavra de Deus, onde eles colocavam a mão ali, Deus sempre fluía, Deus sempre abençoava. Mas naquele momento ele cava aquele poço, e não acontece nada. Sai água, Deus abençoa, mas a bênção não veio.
Deus abençoou o fato deles colocarem ali, fazerem o trabalho. A água manifestou-se, mas a bênção não veio, porque os inimigos vieram e roubaram. Primeiro poço. Eles saem dali e vai para o segundo. Fazem a mesma coisa, põem a mão, onde eles põem a mão é bênção. O inimigo vai lá de novo e diz, não, esse poço também é nosso. Isaac fica quietinho no seu canto, e diz, tudo bem. E parte novamente para o terceiro poço, e novamente trabalham afinco, trabalham com força. E no terceiro poço, a bênção de Deus começa a aparecer. Aqui Deus começou a falar o meu coração. Quando as coisas não vão bem, quando as situações estão adversas na nossa vida, irmãos, o que você enxerga? Você vê possibilidades ou você vê problemas? Obrigado, irmão. O que a gente enxerga diante desse momento? Vemos possibilidades ou vemos problemas? Isaac me ensina, irmãos, que ele viu possibilidades. Por mais que o inimigo tentou tirar a bênção no primeiro poço e no segundo poço, Isaac continuou. Porque ele não trabalhava olhando para o tempo, ele trabalhava olhando para a promessa. A promessa. Ele cria em Deus. Deus falou com ele, como Deus fala contigo, como Deus fala comigo, como Deus fala com você, como Deus se manifesta com você. Você vai conseguir, você vai chegar, você vai conquistar, as portas vão se abrir. Mas o inimigo se levanta. O inimigo não quer trazer a bênção para você. O inimigo ele vai fazer de tudo para tirar você da vitória que o Senhor tem. Mas diante desses problemas, Isaac olha a possibilidade. Deus vai me abençoar. Deus vai abrir esse poço. Uma hora vai ser nossa. Agora aqui Deus começou a falar comigo. A bênção veio. Os inimigos não contenderam. E quando aquele poço fica para o povo de Isaac, a Bíblia diz uma coisa interessante. Eu quero que você acompanhe comigo. Verso 23. Vamos começar com 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por isso não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor Deus e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então preste atenção, não perca o raciocínio. Deus abençoou dando um poço chamado Reobote, com água. Naquele momento, Isaac começa a perceber o mover de Deus. A água vem, ele sai do lugar que ele está e vai para Berseba, o lugar onde já teve restaurações, teve bênçãos,
vai buscar Deus. Ele chega nesse lugar, Deus se manifesta. Deus fala com ele. Mas aí, quando Deus fala com ele, você vê uma atitude de Isaque. Verso 25. Então, levantou ali um altar. Ele começou a ver o mover de Deus. Ouviu a voz do Senhor. Aí, ele resolve levantar um altar a Deus. Hoje o altar é o nosso coração. Ele faz um altar naquele tempo que era de pedras, um altar de dedicação ao Senhor. Ele começa a ver o mover de Deus, e ele levanta um altar de dedicação, de agradecimento, porque ele subiu para Berseba com o coração temeroso, pelas lutas que ele estava enfrentando. Mas quando ele sobe, Deus se manifesta, e ele começa a oferecer a Deus aquilo que o Senhor merecia, um altar de adoração. Irmãos, ele faz isso para mostrar ao Senhor que ele estava junto com o Pai, que ele acreditava nesse mover, que ele estava ali presente com a pessoa do Pai. Quantas vezes nós precisamos restaurar o nosso altar, altar de oração, altar da palavra de Deus. Por quê? Porque mediante as lutas e as dificuldades que nós passamos, muitas vezes começam a adentrar dentro do nosso coração raízes de incredulidade, de mágoas, de conceitos. Mas no momento em que ele sente Deus trabalhando, ele resolve procurar a pessoa do Pai. Levanta um altar, número 1. A segunda coisa que ele faz me chamou muita atenção. Parte B. E o que ele fez? Ele armou a sua tenda. Por que ele armou a sua tenda ali? Você já parou para pensar em detalhes? Me apaixonam. Por que ele armou a sua tenda? Porque a bênção estava lá embaixo. A água já estava vendo, o seu povo ficou lá. Ele subiu para Berseba. Aí ele arma a sua tenda. Você sabe por que ele armou a sua tenda? Ele armou a sua tenda porque ele queria ficar onde Deus está falando. Ele queria ficar onde Deus está falando. Que coisa linda! Ele queria ficar onde Deus estava se manifestando. Ele não construiu uma casa permanente, irmãos, mas ele colocou a sua tenda temporária, porque ali ele queria mais de Deus. Ele queria ouvir a voz do Senhor. Ele queria ver os benefícios de Deus na sua vida. Ele começou a permanecer ali, porque ali
Era um lugar que tinha coisas que satisfaziam o seu coração, coisas que alegravam a sua alma. São momentos extraordinários que ele teve na presença de Deus. Quantas vezes nós deixamos de vir à casa de Deus? Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus e Deus fala contigo, Deus fala comigo? Porque na casa do Senhor o Senhor fala. Você tem desejo de armar a sua tenda na casa de Deus, porque você quer ouvir a voz do Senhor, porque ela te alegra, ela te anima, ela te levanta. Ele toma essa atitude. Primeiro ele ergue o altar, porque ele começou a ver o mover de Deus. Depois ele arma a sua tenda, porque ele quer continuar na presença do Senhor, ele quer ouvir mais. Aquilo está sendo bom, aquilo está edificando, aquilo está me curando, aquilo está me restaurando. Deus está se manifestando. Mas a tenda também fala de uma coisa importante, ela também fala de desapego. Desapego das coisas que ficaram, dos bens, dos seus rebanhos. Porque para ele o que mais importava agora era estar ali naquele lugar. Às vezes nós valorizamos tantas coisas do mundo, achando que essas coisas do mundo vão trazer para a gente alguma coisa muito especial. Valorizamos tantas coisas que esse mundo oferece, achando que isso vai acrescentar e vai tirar o vazio que está dentro da minha alma. O vazio da minha alma, irmão, só pode ser preenchido com a voz do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, que nos consola, que nos anima e que nos levanta. Não vou voltar lá para o vale, não. Eu vou armar minha tenda aqui. Está tão gostoso. Está muito bom. O Senhor está falando comigo. Aí a palavra de Deus diz que Ele faz o quê? Ele abre um outro poço. E você sabe o que aconteceu com esse poço que ele abriu? Verso 32. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Sentiu o mover de Deus, levantou o altar e começou a ouvir a voz do Pai. Pôs a mão e Deus começou a abençoar. Será que nós temos enxergado nesse tempo aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida? Será que estamos começando a sentir o barulho daquilo que Deus está se manifestando? Precisamos começar a sentir o mover de Deus e começar a ver que o nosso coração tem que estar preparado para o Senhor, que precisamos armar a nossa tenda para ouvir a sua palavra, começar a armar a nossa tenda e ver que Deus quer falar contigo, quer falar comigo. E quando a gente começa a restaurar o coração,
Quando a gente começa a armar nossa tenda para ouvir a palavra de Deus, o que você coloca a sua mão, Deus vai prosperar. Ele começa a fazer abre outro poço de Deus no mesmo dia. A bênção vem. A bênção vem. Mas ele sentiu esse mover. Ele viu que ali o Senhor já estava se manifestando. Você pode me perguntar, pastor, por que Deus não abençoou no primeiro poço que ele abriu? Por que Deus não abençoou no segundo poço que ele abriu? Foi abençoar no terceiro. Você sabe por quê? Porque Deus espera que você entenda que a bênção vem das suas mãos. Deus muitas vezes se atrasa para que você e eu entendamos que aquilo que Ele está nos dando vem das mãos dEle. Porque nós corremos o perigo de começar fazendo, mas eu sou bom nisso mesmo, hein? Eu tenho uma sabedoria que eu tive, afinal eu tenho 3 diplomas, eu sou muito bom nisso que eu faço. Então Deus fala, espera um pouquinho, saiba esperar no Senhor. Isaac me ensina isso, que eu preciso saber esperar no Senhor. Isaac em nenhum momento bateu de frente, irmãos. Isaac em nenhum momento levantou e saiu e perdeu a tranquilidade. Mas ele esperou no Senhor. Não contendeu com o rei. Não contendeu porque trabalharam, e eles trabalharam muito. Eles ralaram, na linguagem popular, eles ralaram e ralaram muito, porque eles desapossaram os poços, tiraram as pedras, tiraram as terras, porque eram poços que já eram sido abertos por seu pai Abraão. Mas ali, ele simplesmente trabalhou na certeza de que é o Senhor que estaria no controle de todas as coisas. Ele não olhava para o tempo, ele olhava para a promessa. Sabe o grande problema nosso? O grande problema nosso é que a gente sempre quer começar de cima. Mas Isaac me ensina uma outra lição. Ele começou lá de baixo. Começou arrancando pedra, desentulhando o poço. Ele começou com as pequenas coisas. Irmãos, não adianta nós termos atitudes com esse pensamento. A palavra de Deus nos diz: sede fiel no pouco, eu serei fiel no muito. Deus vai olhar para mim, Ele olhar para você, e Ele vai querer ver fidelidade no meu coração. Porque se Deus olhar para mim e não ver a fidelidade nas pequenas coisas, Ele não vai me dar as maiores. Isaac trabalhou assim,
vamos fazer, vamos tirar. Talvez ele ouviu até contrariedades dos seus homens, talvez ele ouviu muitos pensamentos daqueles que estavam ao redor dele. Vamos tomar força, vamos brigar com esses homens, vamos fazer as coisas diferentes. No final nós trabalhamos, nós ralamos, nós nos identificamos com isso. Mas Isaac falou: peraí, o Senhor prometeu, Deus falou comigo que Ele era comigo, Deus falou comigo que Ele ia me abençoar, Deus falou comigo que estaria comigo. Eu vou esperar em Deus, eu vou esperar no Senhor. Agora você me pergunta, por que, em vez de abrir poços novos, ele reabriu os poços do seu pai Abraão? Você já perguntou isso? Você já procurou entender o porquê disso? Sabe por quê? Porque Isaac conhecia o conteúdo. Isaac sabia o que representavam aqueles poços. Deixa eu trazer um adendo aqui para essa mensagem da parte do Senhor. Jovem, não esqueça de ouvir os seus pais, porque os seus pais sabem o que você poderá passar no futuro. Jovem, ouça os seus pais. Os seus pais têm ensinamentos importantes para você. Isaac me ensina isso. Ele preferiu observar, abrir os poços que eram do seu pai. Ele aprendeu com o pai. Ele andou junto com o pai. Ele cresceu com o pai. E hoje nós vivemos numa sociedade em que o jovem, o filho, não ouve mais os pais, porque o pai é quadrado, o pai é redondo, o pai não tem mais o mesmo pensamento. O mundo mudou, pai. O mundo pode ter mudado, mas a palavra do Senhor não mudou. A palavra do Senhor continua a mesma. E o pai tem muita experiência para contar para você. O pai tem muita coisa boa para revelar para você. Isaac entendeu isso, irmão. Isaac entendeu claramente que reabriu o poço que o seu pai tinha aberto. Era algo abençoado. Seria melhor, porque, gente, você imagina que o trabalho seria maior? Porque tirar a terra, tirar a pedra, é muito mais fácil você cavar um poço novo. É muito mais fácil. Mas quanta terra e quanta pedra que estava entulhada aqueles poços. Mas eu vou fazer o que o meu pai fez, porque esse poço foi bênção para o meu pai. Esse poço gerou no meu pai riquezas inestimáveis. Esse poço manifestou a bênção de Deus através do meu pai. Eu vou fazer o que meu pai fez. Isaac tinha visão daquilo que estava diante dos seus olhos. Na crise, Isaac não fugiu, mas ele enfrentou com todas as suas forças,
com tudo que ele tinha. Porque o seu foco estava no Senhor. O seu foco estava em Deus, na promessa, na promessa. Estamos vivendo um mundo muito difícil, irmãos. A cada dia mais. Estivemos aqui conversando na reunião da liderança da igreja. O mundo está cada vez menor para nós. Aquele que quer viver em Cristo, que quer obedecer a palavra, está cada vez mais difícil para nós. Mas Isaac me ensina essas lições preciosas para mim e para você. Que o que mais importa é ter o altar restaurado, é ouvir a voz do Senhor, é não se deixar levar pelos prazeres que o mundo nos oferece, que são muitos. Isaac me ensina que confiança no Senhor é algo que nós precisamos cultivar nesse tempo, onde muitos estão perdendo, muitos estão olhando para trás, muitos estão desistindo. Isaac me ensina que a perseverança, ela tem algo precioso para todos nós. Não desista do teu poço, porque o poço representa aquilo que você está buscando. Não desista, trabalhe, não olhando para aquilo que está ao teu redor, mas olhando para a promessa. Promessa. Esse é o segredo maior para todos nós que estamos nesse tempo. Amém. Eu peço ao grupo de louvor que venha aqui à frente rapidamente. Enquanto nós estivermos aqui adorando a Deus essa noite, eu vou fazer um convite muito especial para você. Você crê que Deus fala? Amém? Você crê que Deus fala? Amém? Deus está falando. Mas eu vou fazer um convite para você nessa noite. Venha a presença de Deus nesse lugar. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, mas venha a presença do Pai. Fala com Ele nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para receber o nosso clamor, a nossa oração. Creia que nessa noite ainda Deus pode mudar esse quadro, irmãos. Creia que esse momento pode ser mudado. Acredite, você tem uma promessa, e ela vai chegar em nome de Jesus para você. Amém.